podcast mais atípico desse Brasil. Uma salva de palmas, minha gente. Estamos aqui no Altispod, edição especial, Rio de Janeiro, muito chique, muito chique. E uma parceria com o ABA e as terapias do autismo, do Dr. Thiago Castro e a Dani Freitas, que é a minha co-host. Uma salva de palmas para a Dani Freitas. Muito bem, pessoal. Ó, eu quero começar dando uma dica de curso de capacitação para pais e profissionais sobre o autismo. O curso da Dani e do Dr. Thiago, que na verdade uniram o conhecimento técnico, né, como especialistas em autismo e como pais, de entender essa necessidade de envolver mais as famílias, né, para assumir um papel de protagonismo no tratamento das crianças, né? Isso de só levar e buscar em terapias não cabe, não dá. A gente precisa entender minimamente do desenvolvimento dos nossos pequenos e otimizar a rotina que a gente tem em casa com eles mesmo como forma de estimulação. No dia a dia, a gente precisa estar envolvido. E a Dani preparou um material maravilhoso para isso, né, Dani? Fala um pouquinho pra gente. Sim, o curso tem as apostilas que são bem densas, né? Para cada módulo você vai ter uma apostila com inventários, com fichas para você acompanhar, para fazer registro. Como também tem vários artigos, a gente não simplesmente obriga. Eu gosto de falar essas coisas, muito bom que o Thiago não tá aqui que eu posso falar. Não é informação do sovaco. A gente vai ter informação científica, a gente pega ali as pesquisas e traz. Então, o curso é todo pautado nisso. Além, né, de vários profissionais, diversas áreas. Então, porque o autismo é um dos transtornos mais comórbidos que a gente tem, né? Então, de neurodesenvolvimento. Então, nós trazemos a questão do sono, questão da alimentação, educação física, psicomotricidade e muitos outros profissionais. A parte da fonoaudipraxia de fala, né, aprendizagem motora de fala. Então, é um curso feito com muito carinho, que é para pais e profissionais. Tá muito completo, gente. Deem uma olhadinha, vai ficar o QR Code aqui na tela para vocês. E o Juninho vai colocar aqui no chat também a descrição, só para vocês clicarem aí no link e acessar, dar uma olhadinha em toda a programação do curso, que tá valendo a pena demais, tá bom? E o tema escolhido para hoje foi inclusão escolar. A gente precisa falar sobre isso. Ainda é muito novo, se for ver, em termos de evolução prática, né? Eu já falei isso aqui, que a gente tem a sensação ainda de inclusão como algo muito abstrato, né? E não, nós temos prática baseada em evidência para que isso seja feito, para que seja aplicado. E a nossa convidada, ela é farmacêutica de formação, mas depois a vida levou ela à psicopedagogia, e ela trabalha diretamente com inclusão escolar, tá aqui para conversar com a gente, Cláudia Zirbes. Uma salva de palmas, minha gente. Obrigada, Cláudia, por aceitar bater esse papo com a gente aqui. Eu que agradeço, é uma honra poder participar do podcast mais atípico do Brasil. Ai, que chique, adorei esse jargão aí, tá vendo? Pegou. Cláudia, conta um pouquinho pra gente, você também é mãe atípica, né? Como é que se deu essa jornada tua em hoje, nesse seu papel aí tão ativo para a inclusão escolar? Bom, eu sou mãe atípica e mãe típica. Eu tenho 3 filhos e as minhas gurias, agora o povo já sabe que eu sou gaúcha, né? As minhas gurias já são adultas, né? Tem 21 e 24 anos. E o Guilherme, meu caçula, que é o meu filho autista. E até ele ser diagnosticado, eu brinco que eu tinha uma vida de propaganda de margarina, sabe? Tudo tão encaixadinho, tudo tão perfeito. E daí vem a bomba atômica, né? E eu precisei me reinventar, porque na época do diagnóstico, né, 2009, esse universo que a gente vive hoje, essa circulação de informação, disseminação de conhecimento, ela praticamente não existia. Não existia, né? Eu me lembro que eu tinha Facebook há poucos meses. Olha. Né? E eu vi aquela frase ali, o que você está pensando? Acho que aparece alguma coisa assim que pra gente botar no Facebook. Eu tô pensando, minha vida acabou, né? Alguém me ajuda, cadê essas outras mães? Quem é que tá vivendo essa mesma dor que eu, né? Sim. E eu fui encontrar outros pais, outras mães no Yahoo Groups. Olha. Né? Então era ali que começou Aí eu descobri um pouco mais os caminhos, né, do autismo.
Mas, assim, tentando encurtar a história, eu tive alguns privilégios, né? Como uma tia minha, que eu havia já morado com ela nos Estados Unidos, quando eu era adolescente. E, na época, por uma coincidência brutal do destino, ela trabalhava com autismo nos Estados Unidos. Olha. Então, ela que me abriu as primeiras portas, né? Que me mostrou que existia a aba, que existia outras intervenções, né? E aí eu comecei a fazer alguns cursos, fui para lá, fui ao Canadá também, fiz cursos online e fui me apropriando um pouco mais desse conhecimento. Só posteriormente que eu fiz psicopedagogia, porque eu vi que nessa reinvenção eu também tinha que encontrar novos caminhos para mim também. O que eu ia fazer da minha vida, da Cláudia, né? Porque a maternidade em si ela já engole a gente. A maternidade atípica, então, ela tritura. E aí, nesse processo de reinvenção, eu vi que eu poderia também disseminar conhecimento, também podia pegar aquilo que eu estava fazendo para ajudar o meu filho e tentar ajudar outras pessoas. E lá em Porto Alegre a gente começou com uma organização não governamental. Eu fazia palestras para escolas, tudo trabalho voluntário, né? Uhum. E depois de um tempo, na própria psicopedagogia, para vocês terem a ideia, a minha disciplina sobre autismo foi dada junto com psicose. Estava escrito lá no slide, autismo e psicose. Olha só. Quem quase teve um surto psicótico fui eu. Né? E quando eu terminei a psicopedagogia, eu virei docente naquela instituição, comecei a dar aula e acabei depois dando aula para outros cursos de pós-graduação. E uns anos depois eu coordenei uma pós-graduação em autismo pelo Instituto Inclusão Eficiente, que é um instituto muito voltado para profissionais da terapia ocupacional. É aberto para todos, mas por ele ser de um terapeuta ocupacional, ele abrange muito esse público, né? Então, hoje eu dou disciplinas relacionadas ao autismo, como inclusão. Eu dou uma disciplina também chamada Empoderamento Parental e Familiar para pós em desenvolvimento infantil e intervenção precoce. Que legal! Atuo muito na educação continuada de professores. Então, a gente vai falar de inclusão. A gente sabe que entre esse real e o ideal existe um abismo, né? Então, continuo trabalhando muito para melhorar esse possível, né? E na clínica eu trabalho só com famílias, não trabalho com crianças, me pedem, mas a minha criança única vai continuar sendo o Guilherme, que já é um adolescente, tá, né? Com 15 anos, 15 anos, 1,82 m, calça 43. Mano, seu bebê. Meu bebê. E então eu atuo com pais num modelo de consultoria. Às vezes me perguntam, como é que é? Quantos encontros são? Eu digo, depende. Porque eu não quero ser mais um ônus na vida desses pais. Não é para ser uma coisa, um agente complicador na vida deles. Eu entro para ajudar na solução de problemas. Então, às vezes, uma única sessão ela é altamente resolutiva, porque envolve direcionamento da intervenção. Às vezes a gente precisa, são pais que estão recém no início do diagnóstico, então a gente faz algumas sessões sempre com esse intuito de empoderamento parental, né? Acho muito legal a ideia desse curso, né? Isso é uma coisa que talvez eu possa indicar para esses pais, né? Porque dentro desse processo, às vezes, tu tem que mostrar o caminho, né? Sim. Onde que eu posso adquirir conhecimento acessível, né? Na época, lá atrás, eu acho que eu fui a primeira pessoa a falar em Denver no Brasil. Porque eu traduzi todo o manual em 2011, todo. Passei 3 meses traduzindo o manual. E foi também descortinou um monte de coisa que finalmente fez sentido para mim em termos de intervenção precoce, né? Mas é isso. Acho que eu consegui falar sobre a minha atuação. A farmácia ficou lá para trás. Mandou lembranças. Mandou lembranças lá de trás. Eu acho muito interessante que a gente está aqui na mesa de 3 mães atípicas e exatamente essa condição que mudou completamente aqui. Uma advogada, uma engenheira, isso, uma farmacêutica. Mas assim, convenhamos que a farmácia, eu sou apaixonada pela sua área, tá? Principalmente porque no autismo a gente não tem medicação para autismo. E acaba que muitas vezes a gente recebe ali uma medicação por conta de sono, por conta de... E querendo ou não, você tendo a sua base, você tinha uma noção quando o médico saía prescrevendo. Nossa, a minha não, né? A neuropediatra do meu filho, ela tem que ter uma paciência de monge budista também. Porque é num nível assim, tá acontecendo isso. Vou te dar 4 opções, mas tudo bem. Se tu não gostares de nenhuma,
eu aceito a quinta, né? E o meu marido é médico, ele diz assim, eu não acredito, né? Eu digo, mas eu não tenho como dissaber, né? Como dissaber Sim, os vou efeitos fingir que eu não colaterais, tô entendendo, né? né? Eu não posso aceitar consertar uma coisa e estragar outra, né? Então vamos pensar no plano B, C e D. E ela é um amor, ela tolera Ela essa te aceita. ela me aceita. Ela te aceita. Cláudia, mas eu Um acho beijo, doutora Alessandra. um abraço aqui para te empoderar também. Fique firme, que a gente precisa dessa escuta ativa mesmo, nesse acolhimento. Mas, Cláudia, eu acho muito legal essa visão que você teve do acolhimento familiar, né? Isso é tão importante pra gente, né? Porque a gente, enquanto mãe, a gente vai, né, tentando fazer o que dá, da forma que dá, mas a nossa caminhada, ela é longa. Se Deus quiser e tudo der muito certo, ela será muito longa. Então, a gente não pode ter essa visão muito imediatista, a gente precisa se estruturar minimamente para conseguir dar sequência nisso, porque a gente sabe que é a constância, né? É aquele básico sendo bem feito todos os dias, né? É aquele óbvio que a gente repete, repete, repete. Então, eu fiquei encantada com o seu trabalho por essa visão sua de acolhimento familiar, porque a criança, né, se ela não tiver, se a família dela aqui não tiver estruturada, nada vai encaminhar, né? Então, eu sou muito fã do seu trabalho, sério, tentando não tietar, mas eu sou muito fã Ai, que amor. mesmo, é verdade. E eu acho que assim, ó, tu falaste, né? Nós somos 3 mães atípicas, mas no fundo, a única coisa que nós 3 temos em comum é um filho no espectro. Então, fazer esse acolhimento, fazer esse redirecionamento, pensar sobre a intervenção, pensar sobre essas possibilidades, é muito individual para cada família, né? Então, eu atendo famílias com filhos adultos também, ou com adolescentes, e essa mãe, ela é muito diferente de uma mãe que começou a jornada. Sim. E entra aí valores, crenças, rede de apoio, condição financeira, qualidade e disponibilidade dos serviços de saúde, de educação. Então, não tem um formato de consultoria. Sim. É impossível isso, né? Então, acho que nesses quase 14 anos de diagnóstico, eu aprendi muito com meu filho, mas eu também sou muito grata a essas famílias que eu atendo há mais de 7 anos, porque eu também aprendo com elas, né? Toda Sim. vez que eu me confronto com uma situação nova, né? Às vezes eu vou deitar de noite no travesseiro, eu tô pensando no filho deles, e não no meu, né? E pensando, talvez se fosse pro Gui, a minha escolha ia ser essa, mas não é o Gui, não é a Cláudia, não é aquela família, né, que a gente tá aqui. Então, para eles, talvez o caminho melhor, que vá resultar em saúde mental para todo mundo, seja outro, né? E aí entra muito também processos inclusivos, né? Me perguntam às vezes, tu és a favor da inclusão radical, né? Do tipo, sempre 100% inclusão. Eu digo, essa é uma pergunta tão difícil de tu responderes assim, sim ou não, porque tem tantos caminhos aí no meio. O meu filho, ele estuda numa escola especial. Ele é um autista nível 3. E eu dei muita sorte, porque a professora é analista do comportamento. Nossa. A diretora aplica Portage, né? Eles usam Portage, é uma escola pública do DF, e aí você fala, por que eu iria querer outro ambiente para ele, assim? E ela tem toda uma preocupação de levar crianças para eles brincarem em pares com crianças com diversos níveis de desenvolvimento e tudo. E aí? Isso é inclusão. Então, é sobre isso. A gente está falando aí de características do autismo do teu filho, né? Tem as características do autismo, mas essa não é a única régua que a gente coloca para uma tomada de decisões como essa, né? A gente está falando aí de qualidade de um serviço, ainda público, né? Então, eu nessa jornada do autismo, eu tive essa oportunidade de viajar, de fazer cursos, e sempre que eu viajo, eu vou conhecer uma escola. E certa vez eu estava em Nova York e a maioria das escolas eram baseadas em aba. Mas eu queria conhecer uma escola que não fosse baseada em aba. Eu queria ver outras possibilidades analisar. também. Exato, né? E aí eu conheci uma escola que se chama Rebecca School. Foi uma escola que era uma escola especial, tinha escola especial, mas eles foram percebendo ao longo dos anos que eles não davam conta de um público específico. Adivinha qual?
os autistas. E eles construíram uma outra escola do lado, né, que era a Rebecca School dos autistas, né. E aí eu fui conhecer, na época que isso era talvez um pouco mais fácil do que hoje, né, de tu eu mandei um e-mail e tal, mas fui conhecer e eles atendiam crianças de 4 anos até adultos de 24. E eles começaram, era dos 4 aos 16, dos 4 aos 18, até que já estavam nos 4 aos 24. E eu passei uma manhã toda ali. Eu cheguei a chorar, porque eu pensei assim, nossa, eu sou uma voz para a inclusão. Meu filho, naquela época, ainda estudava em escola regular, né? Mas eu preciso ser muito sincera, se eu tivesse isso aqui em Porto Alegre, eu não pensava meio segundo. Era aqui que ele ia estudar, era num lugar assim, que tinha, embora eles não fossem baseados em aba, eles usavam muitas práticas baseadas em evidência, que são componentes imediatos da análise do comportamento, como utilização até de suportes visuais, intervenção implementada por pares. Eles tinham uma série de estratégias ali que remetiam, né? Eles traziam toda uma metodologia científica, né, com essa base pelo que eu estou entendendo, só que tirava o nome e isso quebra uma objeção, né? Na verdade, eles se consideram muito mais desenvolvimentistas, né? Eles fizeram toda uma fundamentação em cima do Dear Floor Time. Mas quando tu vai conhecer a escola, tu diz, nossa, isso aqui parece uma sala do Tite, né? Isso aqui, olha essas rotinas, olha só essa organização, né? Tem momentos que estão 1 a 1. Então, eu acho que às vezes é legal a gente ver isso, porque vocês que trabalham com análise do comportamento, às vezes a gente tem uma visão muito limitada do que deveria ser isso, né? A maioria das pessoas acham que é uma mesa, que é sempre discrete trial teaching ali, aquela coisa 1 a 1, né? Mas é muito maior do que isso. E as abordagens naturalísticas, elas também tangenciam com uma abordagem desenvolvimentista. Então, eu achei assim fantástico. Foi muito ao encontro daquilo que eu mais acredito e que funcionaria para uma criança, na época criança, como o meu filho. Quando a gente fala, né, a gente pensando em inclusão, tudo vai começar ali pela conscientização, né? No ano passado, eu dei uma palestra em Jales, no seminário Te Ajuda a Ser Mais Forte, que a Cássia até estava aqui, organizadora. E quando eu fui dar a palestra, eu perguntei do pessoal que estava lá, se tinham professores. E tinha muitos professores que tinham ido de Rio Preto, que é a minha cidade, até Jales, às próprias custas, por interesses e tal. E tinham muitos professores da escola do meu filho, que eu reconheci bem na frente, assim, e eu já fiquei muito emocionada na época, né, por essa iniciativa e tal. E aí, esse ano, quando foi, eu não sabia ainda quem seria a nova professora do Arthur, e aí, quando eu encontrei, eu vi que era uma das professoras que estavam lá me assistindo no ano anterior, e eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, nossa, já deu certo, né? A gente vai construir junto aqui, mas já deu certo. Ela queria, ela já teve a iniciativa, que não foi da instituição, foi dos professores ali que tomaram essa frente, né? E aí tem outra mãe que estava aqui também, a Lígia, amiga, o filho dela também estuda lá. A gente se encontrou depois, ela falou, Mi, a professora que tá com o meu filho, ela tá fazendo pós em aba. Aí a gente, ai meu Deus, né, assim... Porque o que isso significa? Isso significa um movimento, uma ação, né, para mudar, para fazer diferente. E aí eu queria trazer uma coisa que você tá trazendo assim, é que assim, eu na época que eu fiz engenharia, eu tive a oportunidade de fazer várias matérias da pedagogia também, fiz quase a cadeia inteira, assim, e eu tinha uma sensação que faltava, assim, eram muitas pedagogias dentro de uma pedagogia, né? Não sei se você teve essa sensação, que você estuda muitas vertentes, tipo a psicologia também hoje, a psicologia no Brasil são muitas vertentes, e como é que você lida com isso, e com toda essa questão da análise do comportamento, que é o que tem evidência, trazendo todo esse conhecimento tão...
ai, não sei como dizer, mas assim, é tão bipartido, né? Cada um, parece que você tem que seguir uma coisa, ou não sei se eu soube me explicar, acho que eu me compliquei demais. Não, eu Não, entendi mas eu entendi perfeitamente. também. E eu acho assim que essa foi uma grande interrogação na minha vida lá atrás, logo que o Gui foi diagnosticado, do tipo assim, qual caminho eu vou seguir para não morrer na praia, porque é uma decisão muito difícil. Só que na época não tinha tanta escolha, né? Uhum. E muitas decisões foram bastante incomuns pela falta de pessoas qualificadas, enfim. Mas ao longo do tempo e tendo a oportunidade de estudar Teach, Dear for Time, análise do comportamento aplicada, PECs e outras, né? Porque a pessoa que quando entra aí nisso, ela pensa, eu tenho que escolher uma coisa também, né? E eu acho que toda abordagem que foi pensada e que foi, de alguma forma, estudada para pessoas com autismo, elas têm suas contribuições, né? E eu não acho que o Dear for Time não seja bom para pais, por exemplo. Eu acho A que pessoa eles... desmerece Montessori, né? Que entrou Exato. dentro, totalmente nasceu numa instituição assim. Exato. Então, assim, eu adorei ter feito o curso do Sunrise. Eu nunca fiquei indicando, ó, vamos fazer o quarto do brincar, gente. Não é isso, mas alguma Adoro coisa de Sunrise, bom eu tirei de lá. suspeita E eu aprendi para... Você vai complementando, Claro, né? Na sua prática. Quando eu fui estudar, quando eu traduzi o Denver lá, o manual todo, eu fiquei 3 meses traduzindo, eu disse, isso aqui é muito parecido com o que eu vi lá no curso do Sunrise, né? Então hoje eu estou nesse lugar muito mais tranquilo de que eu não preciso escolher. E o meu filho é um adolescente, é um outro momento da vida dele, né? Então hoje ele faz um programa baseado no Teach, em grupo, né? Que daí tem essa coisa do grupo, que é legal. E a análise do comportamento, ela entra no nosso dia a dia, nas rotinas, nas infinitas oportunidades. Eu uso muito uma frase assim, até amanhã na apresentação eu vou usar, né? Que é entender o potencial de aprendizagem que existe nas experiências mediadas por afeto. E tu pode ter aba nessas experiências mediadas por afeto. Tu entendendo, né, de comportamento humano, nossa, tu tira leite de pedra, né? Então, eu não tenho esse conflito mais, mas eu entendo que as mães que estão chegando nesse momento, elas estão muito focadas na qual intervenção meu filho vai fazer, né? Então, se me perguntasse de um modo geral o que eu acho que é o ideal para uma criança bem pequena, eu sou muito fã do modelo Denver de intervenção precoce, eu acho maravilhoso. Para uma mãe que não tem acesso a isso e me pergunta, tá, mas que livro que eu leio, né? Eu posso dizer, olha, leu Mais do que Palavras, que é do método Hanning, mas lê também o do modelo Denver, né? Eu li em inglês, eu não lembro como é que é o título do livro. Early, em português, eu não lembro, mas... É um início... Não sei, gente, o nome. Um início precoce. Eu acho que eu tenho ele em português e inglês aqui. Mas é o livro do Denver para as famílias, porque o que eu traduzi foi o manual, não tinha ainda o outro, né? E então, assim, eu acho que dá para transitar de uma maneira saudável para isso. Eu não visto camiseta, assim, né? Sim. Tipo, vocês não vão me ouvir dizendo... militar para tal área e conflitos. Vocês nunca vão me ouvir dizendo assim, é só análise do comportamento e mais nada. Não, eu não me enxergo nesse lugar, né? Mas eu enxergo as práticas baseadas em evidência que podem fazer parte de outros modelos, inclusive dentro da escola, na prática inclusiva, né? Eles não estão fazendo aba, mas eles podem usar e devem usar práticas baseadas em evidência. Que bom que a gente tem isso hoje. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Por favor. Tem uma montanha-russa que a gente vivencia e ela tem umas fases, e nós tivemos uma conversa prévia, né, sobre aquela criança que não tem aquele boom. Nós somos mãe das crianças que não deram o boom. Não deram. E nós estávamos conversando sobre os 6 anos, que é muito marcante, né? Que eu vejo que, assim, os meus marcos foram ali aos 2 anos. Eu tive essa dor um pouquinho antes, né? Por conta de ter hiperfocado muito nessa área, e eu tive aquele sofrimento de olhar os dados
falar assim, nossa, eu tô dando o máximo de intervenção que eu posso pro meu filho. Lógico, assim, se eu tivesse recursos infinitos, talvez a curva seria um pouquinho mais acentuada, não sei. E eu sofri muito, muito com isso. Como é que você lida com os pais nessas fases? Como é que Esses vários lutos e etapas, tinha eventualmente, momento que se não tem o assim, boom. eu me esforçava tanto, fazendo tanta coisa, eu falava assim, vontade de sumir. Eu também tive esses lutos, né? Também tive essa dificuldade de. Mas a gente nunca fica parado. O luto também é uma coisa que Sim. te mobiliza, né? Vou atrás. E eu acho que uma das coisas que eu gosto de ensinar para os pais é que existem várias portas que a gente pode abrir. A gente não precisa abrir todas essas portas ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente tem que fazer mudança de rota, ajuste de expectativa, né? Porque mesmo para aqueles que têm o boom, tá? A gente vai ver aquela família querendo mais, porque a gente quer mais, a gente quer o melhor para eles. Sim. Então, às vezes a gente vê assim, nossa, mas ele tá falando, ele tá tão bem, ele tá interagindo com os pares. E a gente está preocupada com o que ele não está fazendo, né? A Mana ainda não come não defraudou. São dores enfim, diferentes. São dores diferentes. Então, para esses pais, eu acho que eles precisam muito de validação disso, né? De acolhimento. E eu não sou psicóloga, então eu tenho até onde eu posso ir, né? Muitos pais, muitas mães estão em depressão, precisam de um cuidado mais específico sobre isso. Eu faço esses encaminhamentos também. Mas eu acho que é muito assim de mostrar que a gente pode ser feliz com o filho autista, independente do nível dele. E, claro, abrir as portas necessárias na hora que surge essa demanda, né? Então, nesse momento que tu falou, 2 anos eu sofri tanto, né? Eu acho que é muito de mostrar sobre isso. Olha só, tem muito chão pela frente ainda, né? Tem muitos caminhos pela frente. Então, não quer dizer... os nossos não deram boom. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi encontrando coisas importantes ali no caminho e vendo que esse desenvolvimento... Eu vou começar a chorar também. Mãe, não pode se juntar. Eu sou pisciana, né? Eu sou de peixes. Então, a gente vai vendo que... é muito engraçado isso, porque o Gui foi 100%, 200% não verbal até os 4 anos e 2 meses. 0 palavras, não era nem aproximação. Ele não falava. Nada. Mas ele tem até eu queria falar com a Elizabeth Juste, porque o Gui tem uma apraxia brutal, assim, né? E aí, eu tava assim, nesses 4 anos, eu tava assim do tipo, não vai falar, nunca vou ouvir mamãe. Tudo bem, gosto das minhas filhas, né? Tamo lá, comunicação alternativa, vamos nessa. Parece que quando eu relaxei e parei de perguntar tanto pro coitado do guri, que é uma coisa equivocada que a gente faz, né? Ele começou, e eu ainda duvidei, sabe? De não deve ser não. Mas ele começou, mamã, papá, pipi, cocô, quinta palavra, Copenhagen. Não acredito. Chocolate. Copenhague das coisas boas do Gui. Mas assim, ele tem hoje uma comunicação funcional, mas eu também acho que eu entrei numa zona de conforto, sabe? Como eu entendo tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa, e agora, mesmo com 15 anos, esse evento aqui, o seminário, o tema tá me mostrando assim, não, ainda tem muita coisa que tu pode fazer. Ainda tem muito a ser feito, né? Tem um período ali que é um eixo hormonal e das podas, que é uma coisa linda. Ao mesmo tempo um tanto assustadora, mas mas ele deu um bom, não o boom nunca teve, mas ele deu uma curva legal, assim, e eu acho, assim, que a gente ouve muito hoje mesmo, ouvi mais de uma vez sobre a questão da neuroplasticidade dos primeiros anos de vida. Isso é importante do ponto de vista, vamos lá, intervenção precoce, mas por outro lado, isso bota uma faca no pescoço da gente. Sim, eu que senti é horrível, isso, e é isso que faz sofrer. Dani estava falando ontem isso, que é uma dor que você tem, que você precisa curar isso dentro de você, mas assim, é como se tivesse perdido o período de ouro, né? E que é isso, então... Mas o meu filho, os maiores ganhos dele, mesmo não tendo boom,
foram depois dos 5 anos. Não foi lá na intervenção precoce, que eu estava fazendo tudo e mais um pouco, né? Ele tem muito evoluindo, tem. E eu acho isso fantástico, pensar que ele tem 15 anos e que ele ainda pode Tem muito a evoluir, né? A gente, mas essas trocas são muito importantes, porque quando a gente conhece um autista, a gente só conhece aquele autista, não quer dizer que a gente conhece o autismo, né? Para conhecer o autismo é muita coisa, são muitas histórias, muitas possibilidades, então, de novo a gente voltando ao protagonismo das famílias, empoderamento dessas famílias, porque é a gente que vai lidar, né? Às vezes um médico vai ser por um período temporário, depois você vai mudar de terapeutas, mas o teu filho é teu e é ao longo da vida. Então, essas trocas, assim, reabastecem a gente de várias coisas, é o que você disse. Então, ele tem 15 anos, parece até que então você já sabe tudo que tinha para saber, e aí você vem, muitas vezes escutou de novo o óbvio, escutou de novo o que você já sabia e aquilo bateu diferente em você e você viu novas possibilidades e outras coisas que você já tá enxergando que pode, tipo, recalcular rotas, né? Recalcular rotas. E a gente falando de inclusão e da deficiência, e indo aí para a esfera escolar, né? Acho que é algo que a gente concorda aqui, que ainda toda a carga da dificuldade da inclusão, acho que ainda fica muito assim, como se fosse culpa da deficiência, né? De uma forma negativa. Como se tivesse pouco a se investir, pouco a fazer, e não todas as deficiências ao entorno de acessibilidade, de capacitação, de compreensão, de consciência, de acolhimento. Porque se a gente pegar uma criança e duas iguais, que se existissem com as mesmas deficiências e uma em um ambiente adaptado, né, com pessoas capacitadas sendo desenvolvidas, você vai ter um relato daquela deficiência ou do quanto isso impacta ou da limitação na vida dela. Só que se você pegar essa mesma história num lugar que não tem nada acessível para ela, que nada é ofertado, nada é possibilitado, você vai falar, nossa, poxa, coitado. Que pena. Esse é o modelo de direitos, né, da deficiência, onde tu enxerga, é o exercício de mudança de perspectiva da pessoa com deficiência para o ambiente deficiente, o ambiente causador de barreiras. Só que a gente está falando de uma deficiência não aparente. É muito mais fácil tu pensar em acessibilidade quando tu estás falando de deficiência auditiva, física, visual, sensorial, sim, né? E no caso do autismo, a gente tem essa grande dificuldade. E uma vez que tu não enxergas as barreiras do ambiente, tu não tem nem como modificá-las, né? Então, o primeiro exercício é: que barreiras são essas que a gente está levantando aí, que está dificultando, né? Reconhecer o nosso papel, porque a gente fala muito de ambiente na análise do comportamento, né? O que é o ambiente? O ambiente somos nós, os adultos responsáveis, né? Então, como tu disseste, a barreira financeira para a inclusão, é a barreira de conhecimento por N dificuldades, mas ainda tem muitas barreiras atitudinais, né? De, não estudei para isso. Isso é o meu filho, o teu, né? Eu ouvi isso uma vez, no final de uma palestra, a professora disse, mas eu não estudei para isso. Eu digo, oh, meu Deus. Isso é o meu filho, né? Então, a gente ainda vai se deparar com essas posturas, né? E a gente precisa encontrar onde é que está essa muralha e quebrar isso, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para um ambiente mais exclusivo, mais inclusivo, né? Reconhecer que barreiras são essas para modificar. E tem muita barreira. Tem muita coisa inadequada e até hoje a gente estava vendo, né, na palestra do Vitor Franco, né, a questão da dificuldade, né, da gente enxergar isso, né, a gente vive uma escola de modelo pré-industrial, né, século XIX, então isso é um grande problema, porque nosso mindset precisa ser ajustado. Para essa escola, e é um grande desafio, porque a minha palestra vai ser sobre inclusão. Né? E é um paradoxo, porque eu sou uma voz para a inclusão, eu trabalho pela inclusão, e o meu filho não está mais dentro de uma escola de inclusão, mas frequentou por 9 anos, né? Um período cheio de altos e baixos. Mas
no regrets, não tem arrependimento. Foi importante esses Essa 9 vivência. anos. Foi. Recentemente, eu ouvi de uma mãe lá em Rio Preto, acho que o filho terminou agora, acho que o 3º colegial, né? E ela tava dizendo assim, graças a Deus, acabou também. Agora já não vai mais, não quero mais saber, porque foi uma história muito tortuosa, da infância até, né, essa idade do menino. E, cara, que triste, né? Assim, a escola ainda é uma das maiores dores nossas de famílias atípicas, né? Muita insegurança, muito medo, muito despreparo, aquela sensação ainda de meio que pedir favores, de tentar, né, costurar, eu preciso impor, mas também se obrigavam, destratar meu filho e como equilibrar todas essas coisas, né? A escola ocupa um tempo preciosíssimo da vida dos nossos filhos. Então, eles não estão nos fazendo um favor. Eles estão assumindo um compromisso seríssimo. E a gente tem que ter essa postura também com relação à escola. Não é brigar. A gente pode falar as mesmas coisas. E isso eu agradeço estar com 51 anos, porque eu evolui muito ao longo desses anos. Eu era muito barraqueira, sabe? Chegava com o pé na porta. E assim, com os anos, assim, eu fui vendo que eu não ganhava muito com isso, né? Que eu podia dizer a mesma coisa de uma outra forma e ser mais assertiva e conseguir construir alguma coisa a partir dali. Mas é um desafio, porque a gente não deve se contentar. Hoje em dia eu guardo rancor, eu guardo rancor, espero um pouquinho e faço um vídeo na internet. Vocês sabem que a Poliana Martins, do Meu Bebê e Autismo, não sei se vocês seguem ela, por muito tempo eu acompanhando ela, e ela nessa luta da escola ideal, mudou os filhos dela inúmeras vezes e tal, e aí ela falou assim, olha, eu entendi que a escola ideal é a escola que eu vou barracar nela. Parei, meus filhos não mudam mais, ficaremos aqui e assim, nós vamos na dor. Não vou mudar mais, eu entendi, porque esse ideal, ele não existe mesmo. Não. Ele não existe. Então, é uma construção. E aí, a gente vai ter que escolher construir ali onde tá, né? Porque se simplesmente mudar de lugar resolvesse, né? Mas não é. Eu acho que não existe escola ideal. A diretora do Aquiles, quando eu fui fazer matrícula lá, né, que o GDF que cuida de parte, mas aí você tem aquela entrevista com a escola, eu levei um documento de 500 páginas, porque eles perguntaram, conte tudo do Aquiles, eu contei desde que ele nasceu. A Dani, um pouco literal, né, aquele cérebro autista, então descreva, fale sobre o Aquiles, então, desde a gestação até ela fez um relatório de quem, eu imagino a batedeira da diretora pegando, oi querida, que é isso aqui? Gente, o negócio dessa grossura, eu tive que comprar aquele espiral grande, sabe, pra conseguir, entreguei pra ela, ela ficou meio assim, aí ela assim, pegou, colocou de lado dela, então olha, vamos fazer a seguinte pergunta, o que você espera da escola pro seu filho, que ele seja feliz? Ela, peraí, que ele seja feliz o tempo todo? Eu falei, não, que aqui ele seja acolhido, que aqui seja um lugar que ele queira ficar, se você conseguir isso, você já fez minha grande felicidade. Perfeito. E tem conseguido? Tem. Não foi fácil, mas tem. Aquiles hoje adora, vai lá pra plantar plantinha. E aí eu falei assim, nossa, que sonho, imagina o Aquiles sabendo plantar, sabe? Essa preocupação de ir lá regar a plantinha, plantar e tudo. Esses cuidados que, pra mim, era... que na época que eu fiz as matérias de pedagogia, tudo que eu pensava era justamente, meu filho alfabetizar, e blá, 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 e... Vestibular. A criança nem desfraudou de vestibular. Corrida vestibular. Deixa eu falar, se um dia eu tiver filho... E aí o Aquiles veio, como eu vi a prioridade de coisas tão diferentes do que eu imaginava, como... autocuidado, é saber arrumar alguma coisa, uma autonomia. Uma higiene pessoal, né? De novo, qualidade de vida. Como a gente valoriza. Com certeza. Né? E tu disseste que essa pergunta surgiu na escola especializada que ele estuda hoje, né? Isso. Mas imagina, por que a escola regular também não faz isso? Por que ela não chega para essa família e pergunta... O que você espera, né, desse ano escolar? E muitas vezes, dependendo do teu filho, ainda é pequeno, né? E quando ele entrou, não sei que idade ele tinha. Ele entrou com 4 anos, né? Uma criança pequena, mas vamos pegar uma criança maiorzinha, né? Às vezes,
a família não vem com essa resposta pronta, né? Do tipo, quero que ele seja feliz. É uma ótima resposta. Mas a gente pode e deve querer mais. Então, a escola tem que aproximar essa família e fazer as perguntas certas. Que perguntas certas são essas? Às vezes, até pensar em questionários para levantar questionamentos para essa família que são muito válidos, que envolvem saúde, segurança, relacionamentos, ampliação de repertório, de interesse, se são mais velhos, questão vocacional. Tem tanta coisa que foge da matemática, do português, da informática, e esse é um dos grandes equívocos, porque quando tu fala de inclusão, tu tá falando de um espectro enorme de pessoas com deficiência. Se tu pegar só o autismo, tu vai estar falando de um espectro enorme das questões cognitivas, né? Então, não tem um formato de inclusão, uma receitinha de bolo. Receitinha. Faça assim. Alguns vão acompanhar mais o currículo regular, com algumas adaptações, mas outros não. E esses que não acompanham também o currículo, como é que eu vou preencher esse tempo todo, que é muito tempo na escola? O que eu faço? Eu reduzo. Eu diminuo a carga horária, porque ele não dá conta de um ambiente tão cheio de barreiras, que ele está trabalhando num nível consistentemente diferente dos pares, ele fica se sentindo um fracasso o tempo inteiro. Então, o grande calcanhar de Aquiles, né, que é a inclusão... O meu se chama Aquiles, ó. É verdade. Foi quem descobriu, certo? Né? É justamente essa dificuldade de fazer esses ajustes, de olhar para essa individualidade e pensar que rota é essa como que eu faremos, vou fazer agora. Né? Eu tenho uma história muito bacana da escola do Arthur, pensando nisso da escola entender assim, o que você espera de mim, o que espera da gente, né? E aí isso de expectativas. Eu cheguei na clínica que o Arthur estava fazendo a aba com a seguinte demanda. Eu preciso que vocês me ajudem a ensinar o Arthur a brincar de susto. As meninas assim, oi, né? Tipo assim, na lista de habilidades essenciais que precisava. Falei, deixa eu explicar por quê. Na escola do Arthur, tinha, agora ele não tá mais lá, um porteiro, o tio Odair. Ele era a alma, o rosto da escola. Anos lá, uma escola grande, que ele sabe o nome de toda criança, de todo pai, de toda avó, de todo vô, onde trabalha, o que faz, assim, um ser iluminado, sabe? E o tio Odair tinha uma brincadeira com todas as crianças que chegavam na portaria de dar susto, né? Então, todas as crianças vão chegando e aí ele finge que tomou um susto e cai pra trás e as crianças imitam dinossauro e gritam e fazem bu e tal. E eu queria tanto que o Arthur participasse disso, porque a questão não era o susto, mas isso era a integração daquele ambiente. Todas as crianças vivenciavam isso com o tio Odair, né? E o Arthur sem repertório nenhum de interação. O tio Odair não desistiu do Arthur. Todo santo dia ele provocava o Arthur, ele mesmo se dava o susto, ele reagia e caía pra trás, né? Tipo assim, falava sozão, né? Sozão, o Arthur não olhava, não nada. E ele todos os dias, Arthur, nossa, que susto, ai meu Deus, como você tá forte, toca aqui. O Arthur nada, nenhum comando, nada. Mas todos os dias o tio Odair fazia isso. E aí, o Arthur observando as crianças, foi chamando um pouco a atenção dele, uma ou outra, de uma forma mais exagerada, né? E aí eu levei isso lá na clínica. Falei, nós precisamos ensinar esse menino a tomar susto, ação e reação e como agir e tal. Então, vamos fazer isso. As meninas acolheram o meu pedido, começaram a fazer treininhos, incorporaram isso no plano de intervenção do Arthur lá na clínica. Eu e meu marido em casa brincávamos consistentemente de susto, ele se escondia, fingia que me dava susto, a gente dava um modelo, né, então, de se assustar e brincar de esconder, e mesmo o CUT achou muito sensorial, o Arthur não tinha repertório nenhum de nada mesmo, e ficamos nessa, constante, né, e o Arthur foi assim, pelo menos olhando mais, prestando um pouquinho mais de atenção, e um belo dia nós chegamos na escola, o tio Odair de novo falando sozinho, sozão lá, isso assim, começamos em janeiro, fevereiro, a gente já tava em novembro, e o tio Odair falando sozinho, né, e brincando e tomando susto e tal, e aí ele, Arthur, toca aqui, que não sei o que e tal, e o Arthur, bu, assim, aí ele, nossa, meu Deus, e
E tipo assim, e aí ele ficou super emocionado, o Arthur achou graça, sorriu pra ele. Eu voltei pra cá chorando. Ó, depois que o Arthur entrou, abracei, tipo, Odair, muito obrigada e tal. E aí o Arthur começou a olhar pra ele. Ele ganhou o contato visual do Arthur, começou a ganhar sorrisinhos discretos e um bu. E aí a gente foi trabalhando depois, né, assim, a prosódia, a entonação e tal. E depois virou, o Arthur se integrou nisso. Ele ainda não fazia várias coisinhas, mas aquilo foi tão grande que ele foi inserido numa dinâmica cultural que era ele. Ali na escola era o tio Odair brincando de dar sustos. Então, depois a gente teve hiperfoco de dinossauro, então o tio Odair fazia dinossauro, susto de dinossauro e vocalização e tal. Então, olha que incrível. O tio Odair foi muito fundamental na inclusão do meu filho ali, né? E aí a gente pensa como estrutura, porque essa visão e essa compreensão precisa ser de todos. Não O ia tio adiantar ver Odair só... foi, mas tu também fosses, né? Porque tu conseguiu observar isso e levar do demais. contexto da escola para o contexto clínico e ainda fazer o teu interligar tema de tudo. casa, né? Então, como é Que importante sensibilidade. esse papel da família fazendo essas interlocuções, nossa. Nossa, e assim, eu falo muito para as mães, peçam, ninguém vai adivinhar. Se eu falar que o susto é importante na nossa dinâmica ali, isso não vai ser considerado. Então, tente, explique, peça, né? Eu sempre pedi para todo mundo e tal. Nossa, e assim, foi uma coisa muito linda de ver, porque uma das primeiras interações mais assim veio com o tio Odair ali na portaria. E, gente, foi tipo, sei lá, quase que um ano realmente falando sozão, entendeu? Mas não é aquela consistência. Não, Arthur ainda vai me responder. Isso, olha que coisa linda. Isso é muito Legal. lindo, né? Muito. E esse exemplo me lembrou de um porteiro do prédio que o Gui frequenta, esse pequeno grupo de aprendizagem, né? E o porteiro dizia, oi, Gui. E o Gui nem chongas para ele, né? Mas eu sabia que se eu desse uma dica para o Gui, ou às vezes inicialmente uma modelagem mesmo, né? Oi, tudo bem? Ele muitas vezes Poderia fazia, repetir. né? E então eu comecei a fazer isso, Gui. Daí eu fui esvanecendo essa dica, até que eu só fazia. Ele dizia, oi, Gui. E eu fazia assim no Gui, dava uma cutucada, né? Daí um dia eu falei assim, se tu captar o contato visual do Gui primeiro, né? Dar uma pausa, dizer, tocar aqui nele, ele vai te olhar melhor. Eu queria tirar essa dica, né? E daí ele começou a fazer isso, né? O Gui tinha o álcool gel, né? Quando o Gui ia pegar o álcool gel, ele botava a mão assim e dizia, oi, Guilherme, e aumentou o tom de voz, né? Aí o Gui, oi, boa tarde, aquele jeito bem, né? Então, eu via que isso era importante pro porteiro também, ele queria Não é? que o Gui respondesse ele, né? E eu nunca mais tive que dar o Já toquezinho, a diquinha aqui, ó. Vai foi que lapidando o prompt ali, Sim, depois você eu faço isso estabeleceu. muito, o dia inteiro. Isso está muito Já ficou integrado. automático, né? Muito, muito. O encantador de a gente estudar todas essas formas é justamente a gente enxergar na nossa rotina, né? Em questões do dia a dia ali, a gente incorporar. Eu falo, né, que eu vivo aba, porque foi o manejo que eu estudei, mas é exatamente por conta disso, né? A gente enxerga, e é inteligente que a gente faça desse jeito, otimizar a vida que a gente já tem, as coisas que a gente já vai fazer e já vai realizar. Então, você vai dar banho todo dia na sua criança, você vai ajudá-la a se alimentar, você vai ter o horário na hora que acorda, e por que não transformar todos esses momentos em forma de intervenção consistente, né? Bom, Cláudia, aí voltando de novo para o contexto, né, de inclusão escolar, quando a gente fala de um plano de intervenção individualizado, explica para a gente qual que é a diferença em uma adaptação curricular, uma modificação curricular, né, o que é de distinto nisso, nessa atuação? Primeiro, eu tenho que deixar claro que não tem um consenso muito claro no Brasil, né? Geralmente a gente fala adaptação, né? Uma coisa Adaptação. bem abrangente. Genérica. Então, isso é um conceito muito mais americano, né? De como que isso está acontecendo nas escolas lá do que algo que a gente faz aqui. Então, eu gosto desse conceito. Eu acho que ele clareia
como pensar em adaptação curricular de um modo geral. A gente pode usar o termo adaptação de uma maneira geralzona, mas normalmente a gente pensa assim, ó, adaptação é o mesmo conteúdo, possivelmente o mesmo nível, mas existe uma mudança na forma como ele vai aprender. Um layout diferente. Talvez assim, a própria... Ele não vai escrever no caderno, ele vai escrever no PC, ele vai escrever no computador, porque ele vai ter o mesmo ritmo, a mesma produtividade, mas ele precisa de um computador, né? Ele pode usar o caderno em outros momentos, mas o conteúdo que ele está vendo é a mesma coisa. Então a gente chama isso de adaptação. É aquele aluno que precisa... E o próprio design universal da aprendizagem beneficia muito esse padrão de aluno. O que é o design universal da aprendizagem? É tu propiciar múltiplas formas de representação de um conhecimento, múltiplas formas para ele demonstrar aquilo que ele aprendeu também, então no PC, no desenho, o que for, e também múltiplas formas que visem motivação e que visem regulação emocional. Então entra coisas relacionadas a funções executivas também. Então, assim, quando tu pensa que tu tem uma diversidade enorme de alunos e tu lança, porque design universal começou com calçadas com rampas no pós-guerra nos Estados Unidos, né? Mas essas calçadas acessíveis, elas não ajudaram somente as pessoas, os cadeirantes. Elas ajudaram as mulheres com carrinhos de bebê, com, sei lá, carrinhos bicicleta, carrinhos de compra, sim. né? Falei mulheres, como se só mulheres carregassem carrinhos de bebê, né? Mas, enfim, e a gente leva esse mesmo princípio para a aprendizagem. A gente pensa que mudanças que a gente pode fazer que vai facilitar, que vai mostrar múltiplas formas de representar um conhecimento para todos esses alunos. Então, não é algo para a deficiência ou para o autismo, mas uma forma diferente de tu pensar em representações de conhecimento e demonstrações de conhecimento. Então, esses alunos da adaptação, eles se beneficiam muito disso. Agora, tu vai ter... Vamos dividir em 4 níveis aí. O primeiro é essa adaptação. Mesmo conteúdo, mesmo nível, só mudança na forma. Se você, por exemplo, uma atividade que está muito cheia de estímulos, às vezes diminuir o tanto de estímulos, talvez... isso é uma adaptação? Depende. Se diminuir muito a quantidade total, ela já pode alterar ter o conteúdo, uma modificação leve. Mas às vezes tu vai dar a mesma atividade, só que em vez de estar todos aqueles estímulos na mesma folha, tu vai fazer tipo uma... como se fosse um caderninho horizontal. Então aqueles estímulos vão passar isoladamente, porque existe toda a fraca teoria da coerência central, né? Então, no autismo, se tu vê aquele monte de informação simultaneamente, aqui, às vezes tu nem sabe o que tu faz primeiro, porque aí entra a questão das funções executivas também, né? Quando tu recebe uma tarefa, tu tem que saber por onde começar, né? Qual é a informação relevante, se manter nela, terminar ela, saber o que fazer depois que acabou a tarefa, são muitas coisas, né? Então pode ser uma diminuição da quantidade, desde que não seja uma coisa muito radical, né? Que chegue nesse multinível 1, que a gente pode chamar, pegando, né, uma referência realmente da escola americana, né? Nós vamos ter o mesmo conteúdo, ou seja, adição, mas eu vou ter um nível diferente. Então, enquanto que os alunos, a turma está trabalhando, até vou usar esse exemplo amanhã, depois de amanhã, adição com 3 algarismos, aquele aluno de inclusão está fazendo adição simples, mas é adição. Sim, né? Daqui a pouco no mesmo contexto. Daqui a pouco ele já está conseguindo fazer com 2 algarismos, mas ainda não entendeu a lógica de passar o númerozinho para cima, né? Tipo... Então, consegue fazer 12 mais 13, né? Ele está indo, né? A zona de desenvolvimento proximal dele está ali, mas ele não está trabalhando exatamente o mesmo nível. Então, é uma modificação num primeiro nível. Agora, se a turma estiver fazendo essa atividade e ele estiver fazendo pareamento número-quantidade, já é um multinível 2. O que é importante a gente pensar? Que pode ser que para matemática ele precise desse tipo de modificação. Mas para a informática, ele está
adaptação leve Legal. ou nenhuma adaptação, Sim. participação integral no currículo. Então, tu tens que olhar por área do conhecimento. E ainda teria aí o 4º nível, que eles chamam de currículo sobreposto. E é nesse currículo que a gente vai ter aquelas crianças que normalmente vão precisar de um mediador exclusivo para elas, elas trabalham num nível consistentemente diferente, tu muda conteúdo, né? Não é só o nível. Então, vamos pegar um exemplo, estão tendo uma aula sobre trânsito, e a turma, daqui a pouco tu pode facilitar a participação social desse aluno, dele pertencer àquele grupo, mas ele não vai ter que fazer as mesmas coisas, as mesmas simulações, ou ter que falar, mas é o ato de pertencer, de estar junto. Daqui a pouco ele vai, sei lá, trabalhar com uma atividade gráfica que envolve a sinaleira, a gente não fala, vocês não falam sinaleira, né? Semáforo. A gente fala sinaleira, né? Mas a redação sobre trânsito ele não vai fazer, né? Tá. Então, e tu pode trabalhar, quando tu bota ele no grupo, tu vai estar trabalhando daqui a pouco socialização, comunicação, aqueles outros valores de currículo que não vão estar naquele currículo acadêmico, mas que são cruciais, que vão estar em avaliações como o EIFELS e como outros instrumentos que validam muito todo o conjunto de habilidades funcionais, mas não está no currículo regular com a ênfase acadêmica. Então, tu tem que ter essa sacada de ele tá aqui, né? Então, na palestra eu vou falar também sobre trabalho independente, porque na escola sempre tem um momento que os alunos baixam a cabeça e fazem alguma coisa sozinhos, né? Sempre. Sim. Você se lembra do Sim, colégio, né? sim. A atividade Inúmeras do vezes, livro, sim. inúmeras vezes. Silêncio, hora da... Agora né, vai fazer, presta atenção, Exato. fazer atividade. E essa hora, às vezes, é a treva para o aluno com autismo ou com outra deficiência. Se ele tem esse mediador, às vezes é o mediador falando, dizendo o que ele tem que fazer, por que não ensinar trabalho independente para esse sujeito? E tem vários níveis de trabalho independente. Tem atividades muito simples, que não vão estar no contexto da aula, não vai ser o mesmo conteúdo, né? Os caras estão escrevendo, sei lá, uma redação sobre a Segunda Guerra Mundial, mas aí o importante é ele também estar fazendo trabalho independente, nem que seja pareamento simples, entendeu? Mas ele está dentro, o objetivo é outro, Tá. é autonomia. Perfeito. Né? Então, essa sacada que é muito difícil, o que acontece na inclusão? Quanto maior o grau de diferenciação do aluno do currículo, menos a escola sabe o que fazer. E os nossos filhos são excluídos, entendeu? Então, eu cheguei com o Gui até um limite. Ou infantilizam, né, a atividade. Também, né? Porque uma coisa é estar trabalhando com atividade. Até esses dias eu dei esse exemplo, né? Eu gravei um vídeo e falei: uma coisa é ele estar com uma atividade adequada à idade dele, como, por exemplo, fazer um pareamento, número, quantidade, algo assim. Outra, ele está colando o papel crepom no chapéu do patati patatá, né? Porque, ok, daqui a pouco a criança gosta do patati patatá. Mas se ele tem 12 anos, a gente não precisa fazer isso na sala de aula. Então, falta um pouquinho também de critério. Às vezes a intenção é ótima, é maravilhosa, mas a gente tem que dar Isso não é compatibilidade, né? Não, né? Isso não é. Na verdade, é você só dar uma ocupação ali, meio que pra não me atrapalhe, né? Tipo mas assim, tem que cuidar um tempinho, fica ali desenhando. O conceito de trabalho independente, ele é importante, sim. Legal. Ele é muito importante porque isso significa autonomia, significa experimentar competência. Agora, tu não vai fazer ele fazer sempre a mesma maldita atividade, né? Ele sabe fazer essa pasta. Adora colar. Nossa. Não, e aí eu acho engraçado que é a história do alimentar o padrão restrito e repetitivo. Que aí o pessoal, nossa, deu certo isso, vamos usar sempre. Aí você só tá alimentando, né? Você tá criando uma estereotipia. Não, a ideia é... Por isso que eu falei do Teach, eu gosto do Teach, porque ele também cria uma espécie de rede cognitiva que dá sustentação para outras aprendizagens. Então, na verdade, o trabalho independente, ele se baseia por atividades que foram previamente aprendidas no 1 a 1. Em algum momento, é a famosa atividade que fica lá para manutenção. Cúspides, né? Exato. Então, a ideia é ele poder experimentar essa competência de que ele olha isso
Ele sabe o que tem que fazer, essa atividade está conversando comigo, eu me sento, faço ela e eu concluo. Né? Não, ninguém está me dizendo, é ali agora, bota aqui. Não, é atividade independente. E isso tem uma pegada vocacional também, se vocês forem pensar, porque daqui a pouco, para pessoas que não têm toda aquela funcionalidade, que não vão para a universidade, a gente pensa, o que ele vai fazer? Pode ser que ele vai trabalhar, sei lá, num restaurante, ou numa padaria. Não vão mandar ele dobrar um guardanapo. Vou mandar ele dobrar 100 guardanapos. Então tem uma coisa de resistência também, que também é importante tu pensar quando se fala em trabalho independente. Não é para ser repetitivo no sentido de fazer a mesma atividade sempre. Mas é repetitivo no sentido de tu teres persistência nas coisas, né? Então é uma forma de olhar para isso que eu acho muito válido dentro do ambiente escolar também, em especial para esse perfil, como os nossos meninos. Eu tô achando o máximo você falar isso, do quanto precisa a gente estar atento para esses trabalhos independentes mesmo, dentro do repertório que a criança tiver, por contar a autoestima mesmo dela, né? Meus pais, por exemplo, acham absurdo que o Aquiles, desde 4 anos, eu fazia ele colocar as roupas dentro da máquina de lavar roupa. Era tarefas assim, eu falo assim, gente, eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Ele tem que me ajudar com essas coisas, então assim, pegar a roupa, tirar, me ajudar, não consegue estender direitinho, mas pelo menos ele vai, aí eu já, sabe, hoje em dia trabalho de pareamento, essas coisas, é na vida real. Vamos ali pegar branco com branco, colorido, e a gente vai separando. Ajudar a mamãe a guardar talher da máquina de lavar louça, então ele vai, me pega, às vezes pega errado, aí eu vou, corrijo. Tá sendo assim, eu vejo essa necessidade do treino na vida. Concordo, grau, gênero e número, é por aí mesmo. Acho perfeito. E isso também vai se tornar um trabalho independente depois, né? E a gente não pode esperar eles virarem adolescentes para começar a fazer isso, porque eles podem demorar mais. Eu acho que, como a gente estava falando ontem, né? Nossos filhos não tiveram um boom. Não. Então, muitas vezes a gente vai perceber que, para escovar os dentes sozinho, não vai ser em 1 mês, 2 meses, vai ser anos. Sim, para chegar nisso. Uma criança que nem pega escova, né? Começa porque pode demorar bem mais, né? Ô, Cláudia, e todo autista precisa de um mediador escolar? Não. Respondendo secamente, não. Na verdade, o que a gente deveria pensar, né? Dentro dessa esfera dos apoios, dos recursos e dos serviços importantes para a inclusão, que vão ser determinados a partir de um PEI, né? Tu faz o PEI, tu pensa, para esse eu preciso de um material adaptado X para matemática, para esse eu vou precisar disso, esse precisa de suportes visuais organizados dessa forma. A última decisão dentro dessa hierarquia de decisões deveria ser um mediador, a última. Olha só. O que acontece no Brasil? A inversão, é a primeira. É a primeira, como se ele fosse entrar e fosse solucionar todos os problemas. Por exemplo, que assim, eu sou diagnosticada autista, né? E eu tenho altas habilidades. O meu caso era totalmente diferente, no sentido que, assim, eu era aquela criança, aquela adolescente que terminava as coisas mais rápido e ficava agoniada e eu começava a atrapalhar a turma inteira. E aí começava com as minhas, que hoje em dia eu entendo das minhas estereotipias, as minhas coisas, e eu ficava nessa. Nesse momento, o que eu precisava era o que você trouxe, trazer as atividades de forma mais adequada para as minhas necessidades, para que eu terminasse no tempo junto com os colegas, né? Exato, um ajuste para mais. Nem todo ajuste é para menos, né? Então, quando a gente olha... me segurando. Exato. Uma coisa que eu vou falar também é sobre modificação de tarefas aversivas ou modificação de tarefas porque alguma coisa não tá bom ali, né? E uma das coisas que a gente tem que olhar tá muito fácil, tá muito difícil, né? Às vezes não é porque tá muito difícil, às vezes tá muito fácil, termina muito rápido, né? E aí, faço o que depois quando eu termino? Né? A ociosidade no contexto escolar, ela é complicada. Sim. Né? E o meu filho é um grande attention seeker, né? Um buscador de atenção. Tá. Ele tem PhD, pós-doc. Né? Então, a escola por si só era um ambiente, era um palco perfeito para um buscador de atenção. Perfeito, né?
Então, essa é uma outra régua que às vezes a gente tem que ter. A escola, pior que ela não cumprir com seu papel de educação, das adaptações, de toda essa parte mais acadêmica, é ela ser celeiro de comportamento interferente. Então, muitas coisas eram inadvertidamente reforçadas na escola. E mesmo eu tendo todo esse conhecimento, mesmo eu conseguindo botar uma mediadora que era da psicologia, que estava fazendo, mesmo eu gastei todas as fichas. Eu fui até meu último suor, minha última lágrima, né? Chegou uma hora que não deu mais, que era a transição para o Fundamental 2. Tá. É quando entra para o Fundamental 2, e os colegas do Gui amavam o Gui, né? Amavam, porque o Gui tornava a aula divertida, entendeu? E ele gostava também de impactar o ambiente, né? Mas a escola é um lugar assim, por exemplo, vamos pensar num procedimento que é até uma prática baseada em extinção, procedimento de extinção, que a gente aprende a fazer, né, na terapia, aprende a fazer em casa, se prepara para fazer extinção, porque normalmente na escola é muito difícil tu fazer extinção. Não só porque eles não vão facilmente aderir a isso. Eu tenho um isso. sério problema em práticas baseadas em extinção. Eu tenho... Porque primeiro, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que aumentar o repertório de comportamento positivo, tem que instaurar um repertório ali. Substitutivo. Exato. Eu sou super contra orientar pais a fazer extinção se eles não sabem ainda como reforçar comportamentos substitutos. Quando eu falei contra, foi no sentido que eu gosto de enxergar a extinção como um novo comportamento aprendido, como você trouxe. Uma substituição, né? É entender que, assim, você vai estar esvanecendo, mas é porque você está fazendo uma nova rota, né? Você está aprendendo outra coisa. Substituir, de certa forma, substituição. Sim, porque não extingue por si só. E assim, o efeito da ressurgência é danado, né? Se reforça quando isso está, né, no pico da extinção, e é muito fácil acontecer isso, principalmente no ambiente escolar. Então, eu acho que é uma prática altamente perigosa, né, de tu fazer na escola. Mas eu acho que, falei do Gui, né, que ele ficou esses 9 anos na escola, teve muito perrengue. Mas se eu posso pegar alguma coisa que foi muito positiva e que a gente levou para a vida, ultrapassou os muros da escola, foram a convivência com os pares, né? Isso foi muito legal. Agora é uma fase um pouco mais difícil de novo. As gurias estão namorando, né? Que geralmente as meninas que são mais acolhedoras, né? Mas foi um período muito rico. Mesmo depois que ele saiu da escola, essas crianças continuaram na vida dele por um bom tempo. Né? E isso, se ele não tivesse frequentado a escola, ele também não teria o convívio com esses pares típicos, né? E certamente isso teve um impacto muito positivo nessas crianças também. Então, só para finalizar a tua pergunta, a pergunta era: todas as crianças autistas precisam de mediador? É autista, tem que ter mediador? Não. E às vezes a família reclama porque o mediador não é exclusivo da criança. E às vezes isso é uma coisa boa, porque nem sempre ela vai querer aquela pessoa, e às vezes ele entra para ser o par da criança, e não é para ele ser o par, o nome deve ser mediação, ele fazer a ponte, né? Eu falo que a escola do Aquiles é uma escola muito atípica, assim, em muitos sentidos, que eles têm um monitor, que é a professora, e um monitor que fica ali auxiliando, são 4 crianças, então acaba que fica 2 para cada, mais ou menos, né? Mas o que acontece? Ela aciona conforme a necessidade, não fica ali. Entendi. Então todos são treinados, todos, e aí legal, é um mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas crianças tem na turma? São 4 crianças. Então, isso é um outro princípio, né? Quando eu tirei o Gui da escola, reajuste de rota total, né? Ele já ia nesse programa TEACH, mas ele ia 2 vezes, passou aí todas as tardes. E o que eu faço agora, né? Ele ia para a escola de manhã, né? Então, homeschooling. Vocês não vão me ver fazendo apologia a homeschooling. Eu acho que isso é uma coisa para muito poucas pessoas. Poucas pessoas. Mas existe a ideia do unschooling, que é desescolarizar ou desescolarizar, não sei qual é a palavra certa, né? E aí tu valida outros espaços de aprendizagem também, e acho que
ter essa pegada do ABA mais naturalístico, é perfeito, né? Ter esse conhecimento para poder fazer isso. Então, eu vejo que quando eu li um livro que se chamava Unschooling Rules, tipo, regras, não sei qual é que fica a melhor tradução disso, né? E o cara fazia essa pergunta, tá, afinal, qual é o número de alunos ideal por sala de aula? É 30? É 20? É 10? É 5? A gente não tem uma pesquisa que nos mostra isso, né? Mas é bem possível que para ti, enquanto autista, para o teu filho e para o meu, e para as pessoas que ensinam eles, esse número de 5 é muito bom. 4, 5, porque diminui a carga sensorial, né? Enfim, e até para... Eu tenho 2 adultas. Eu me lembro que a minha filha do meio, que faz arquitetura, ela disse, eu não quero fazer cursinho geralzão. Eu quero fazer cursinho nas matérias que são mais importantes para mim. E era isso, eram 5 ou 6 pessoas, né, fazendo com aquele, quase que uma aula semi-particular, né? E ela passou na federal direto, né? Porque ela conseguiu aprender mais naquele formato. Só que não é viável economicamente. Sim. Né? Então, infelizmente ainda. Mas é bem possível que todos nós nos beneficiaríamos com grupos menores de aprendizagem. As histórias de sucesso que geralmente a gente vê são turmas, por isso que eu quis te perguntar, são turmas menores. No grupo do Tite e do Gui são 5. O Aquiles, ele começou a primeira turminha dele, era só ele contra o coleguinha, 1 para 1. Era a professora e o monitor. Aí na fase de adaptação, aí agora que ele já passou da fase de adaptação, aí agora ele pode ficar numa turminha com 4. É muito legal a gente, porque assim, são desconstruções de tudo que a gente idealiza daquela maternidade típica e do que vai ser o currículo escolar da nossa criança, né? Um dia que eu tava conversando com a Andréa Bussardi, e ela me falando do dia que ela decidiu tirar o Gabriel da escola, né? E aí ela falou assim, olha, Mirella, o Gabriel tava indo pra escola basicamente para socialização. Mas aquela socialização podia ser trabalhada em outros ambientes de formas diferentes. Então, num parquinho, numa praça, numa ida ao clube, né? Porque todo o restante ali da carga, da questão pedagógica, para ele aquilo ali não funcionava mais e já começou a ser um grau estressor muito grande, uma fonte de ansiedade, né? E então ela tirou e, de novo, recalcular a rota, ajuste de expectativas, né? Assim, não tem a receita de bolo, né? Como você disse. Eu acho apenas que a gente pode melhorar muito ainda. Nossa, demais, né? É porque acho que a gente não vivencia a inclusão, né, Cláudia? Vivencia. Eu acho que são casos muito pontuais. Eu acho que não dá para adorar a lágrima, né? O nosso real ainda está muito longe do que a gente poderia chamar de um ideal. E talvez a gente nunca chegue no ideal. Sim. Eu conheço muito poucos modelos ideais, mas o que eu faço hoje, quando eu vou... Porque senão eu não fazia, né? Se eu não acreditasse nisso, eu não faria. Sim. Né? Então, quando eu trabalho com professores, ou quando eu dou uma palestra, eu sei que eu estou tentando construir um possível melhor para as crianças que estão em inclusão hoje, como o teu menino, e para aquelas que vão chegar. É um processo. É um processo. Né? Se eu vou ver isso, caminhar. se eu vou viver para ver esse real, eu não sei. Né? É um plantar, né? É um plantar. Esse ano eu vou para Salamanca, né? Que é o berço, né? Na declaração de Salamanca, eu vou agora em julho. E eu vou fazer uma imersão que se chama Inclusão Escolar e Participação Social da Pessoa com Deficiência. E eu acho que o grande barato disso é pensar, não é só sobre a questão acadêmica, é sobre, e o Vitor Franco falou disso hoje, é sobre a ampliação da participação, né? E é sobre se perguntar como, onde, de que jeito tu quer participar, né? Eu trabalho com uma família que tá um caso bem difícil agora, bem difícil mesmo, que ele já está no ensino médio, mas teria todos os componentes para dizer deu. Tá? Passa a régua, deu, vai fazer outra coisa, ele ama desenhar, vamos investir nisso. Mas existe um componente que o menino quer ir para a escola, ele quer ser parte daquela turma, mesmo que ele fique desenhando, mesmo que ele fique de pônei, né? Então eu continuo batalhando lá com essa mãe, é importante. Mas é difícil, é difícil porque o mindset não tá para isso, né? E quando começam comportamentos interferentes junto, a gente entra num
componente agravante da situação, né? E bom, nem vamos entrar, porque senão vou abrir o caso. Me fala, você me falou que você veio lá do Facebook e eu queria muito que você falasse das suas redes sociais agora, o que Quem você quiser tem acompanhar. de acompanhar, quem quiser te contactar também, porque é um serviço tão importante. E acompanhem, gente, porque as redes dela são demais. Como ela disse, ela queria conseguir produzir mais conteúdo, mas tem muita coisa bacana. Tá eu lá com a perna pra cima fazendo yoga. Eu não tenho... Isso faz parte também de produção de conteúdo, viu? Eu vou acreditar que sim. Eu acho que eu poderia usar melhor minhas redes sociais, assim, fazer alguma coisa mais certinha, mais organizada, mas não consigo. Sim, né? sim. Então eu brinco que a Mães rede social possíveis, é um recorte da minha vida, que tem o meu trabalho, que eu gosto de disseminar isso também, compartilhar, mas é tipo um mini álbum também das minhas vivências, das minhas experiências, e acho que enquanto mãe, e falando para outras mães, eu acho que isso também pode inspirar outras pessoas, né? Então, daqui a 2 semanas eu vou viajar com meu marido e outros amigos, só nós, só adultos, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de mostrar, né? Que é possível, né? Claro, tu tem que ter rede de apoio, muita gente não tem, sim, né? Mas a minha estrutura não é muito grande, não. Né? É a minha funcionária de casa que vai me ajudar, minha filha mais velha, a do meio talvez, né? Então, assim, é um esquema que a gente monta, mas eu sei que isso é importante, né? Para mim, para o meu casamento, e eu gosto de compartilhar isso. Eu gosto de ver essas coisas, né? Porque eu acabo que eu busco conteúdo, mas eu busco pessoas. Acho que a maioria a gente se conecta com pessoas. E essas particularidades do simples, do dia a dia, porque senão eu só ficava assistindo aula. Se for só isso, Você sabe que eu sou isso, né? Não, você não é isso, Dani. Você pega ali o celular, começa a gravar suas reflexões e coisas do que você acha, do que fez e de coisas que você vivencia, de dificuldade com aquilo. Cara, eu lembro até, puxando aqui nas eleições, quando você passou um super perrengue de não inclusão com aquilo. Eu chorei junto assistindo. Foi milhões de visualizações. Foi, eu acho que tava todo mundo foi assim. repostado. Perdi essa parte. Mas assim, essas partes que a gente divide também acrescentam bastante. Eu comecei lá no Facebook com uma página chamada Autismo e Possibilidades. E às vezes eu vou revisitar as coisas que eu escrevi lá em 2010, sei lá, né? E eu penso, nossa, eu não mudei tanto. Ou eu penso, que é isso, Cláudia? Escreveu isso mesmo? Eu olho os momentos de fúria minha, assim. Tem umas postagens minhas que caraca. Tava raivosa. Tem uma que foi repostada e foi refeita várias vezes, que aquele, seu filho não faz aba de verdade. Talvez seu filho não faça aba de verdade. Isso daí... Mas eu acho que são essas provocações, eu acho que são legais. Mesmo que às vezes, como esses textos que eu vejo assim, nossa, eu tava raivosa também, né? Visceral. Tava visceral, foi uma coisa, eu me lembro até o gatilho que tinha me feito escrever aquilo, né? Mas eu acho que essas provocações, elas são importantes. Também né? acho. E no Instagram, é meu Instagram pessoal, Cláudia Zibes, né? Então ali, gente, é uma salada mista. Minhas filhas dizem assim, mãe, o cérebro do Gui e o teu Instagram é a mesma coisa. Vai pra lá. Uma hora após, olha a minha sopa que eu vou tomar na frente da lareira. Ó, curso de autismo, vou começar a dar... Adoro, porque a vida é feita disso, né? A gente não é só uma coisa, são outras, nós não somos seres compartimentados, eu recebo elogios para isso, né? As pessoas dizem assim, ó, eu gosto justamente disso, que é muito vida real. Eu digo, bom, então eu sigo fazendo, né? Eu gosto bastante. E assim, pra te... Além do Instagram, tem algum e-mail que possa te contactar? Ou, assim, lá no Instagram conseguem te achar também? Ali para entrar em contato, assim, tem que aí a pessoa manda o direct na verdade, esses dias eu mandei o e-mail porque tava eu dou um curso chamado Autismo e Mudança de Comportamento na Prática, que é um curso bem voltado para pais mesmo e profissionais que queiram em 10 horas de curso
ter uma visão mais prática da coisa. E é muito mais sobre mudança do nosso comportamento do que super De técnica. coisas para fazer. E esse é um curso bem legal, já vou dar a 3ª edição. E através daquele link que tá lá no Simpla, as pessoas acharam meu e-mail. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer aquela coisinha bonitinha. O Linktree lá. Isso aí. É o Linktree. Juninho. Então você tem contato, você só passa o Juninho, faz isso pra você. Eu não posso dizer mais que eu sou uma ignorante digital. Mas eu sou um bebê. Eu tá? sigo dizendo que eu sou uma ignorante digital, uma analfabeta. Eu tenho muito que aprender. Então, é uma coisa que eu vou fazer logo, né? Colocar isso direitinho. Mas o meu e-mail é fácil. É claudia.psicoedu@gmail.com. Mas no direct eu respondo todo mundo. Todo mundo. E assim, eu acho bacana essa interação, né? Eu não tenho tantos milhares de seguidores, mas eu acho legal que as pessoas me chamam ali, a gente consegue manter essa interação. Foi assim que eu falei com ela, gente. Eu mandei no o direct. Respondi, falei, viu? Cláudia, gostaria Mas eu não muito respondo que você na participasse. Achei muito demais. querido o teu convite. E adorei, no fim, eu nem senti o tempo passar. Só a bexiga que tá sentindo, porque depois dos 3 filhos, a bexiga já é flácida. Não aguenta mais. Tomando água. Nossa, que delícia. Foi tanta emoção aqui. Demais. Suas queridas. Cláudia, foi muito legal. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Quero participar mais de podcast. Já pensou que demais? Achei muito chique. Também achei, gente. Então, demais que essa edição especial no Rio de Janeiro, Dani. Estamos arrebentando, é uma verdade. Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui. Se liguem nos próximos episódios aí, que tem muita coisa bacana por vir. Um beijo. Tchau, tchau.